Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, mas o mais importante é o like, porque aqui a gente traz informação para você. O Flamengo teve uma má notícia nesta segunda-feira no que diz respeito ao mercado da bola. Isso porque o Krasnodar da Rússia, clube que foi campeão russo recentemente até, desistiu da contratação de Everton Cebolinha. Aí você vai falar assim, não, mas o Flamengo não ganharia dinheiro com essa história? Mais ou menos, porque o Flamengo pararia de gastar com salários pagos a Everton Cebolinha, jogador que não vem sendo relacionado, ou seja, uma verdadeira inutilidade para o time do Flamengo, um jogador que custou muito caro, 16 milhões de euros, e nunca entregou no Flamengo aquilo que se imaginava dele. Então eu acho uma má notícia. Quanto mais cedo o Flamengo se vir livre do Everton Cebolinha, melhor. Melhor. Porque aí economiza, para de gastar dinheiro com salários que não são baixos e aí pode abrir espaço na folha salarial para a chegada de outro jogador. É simples assim, gente. É assim que funciona. Então não necessariamente a saída implicaria um ganho pela venda do atleta tão somente, que já está em reta final de contrato, então que vai embora logo. É um atleta que repetidamente disse que não queria mais vestir a camisa do Flamengo, então que vá com Deus. Agora, seria interessante ao Flamengo ter um time no futebol do exterior para negociá-lo já nessa janela de transferência. Repito, porque negociando o Everton Cebolinha, embora não haja dinheiro diretamente entrando no caixa, o que aconteceria? Pô, teria um espaço ali na folha salarial para contratar outro jogador. Então é muito importante, uma coisa está atrelada à outra, e uma saída do Everton Cebolinha claramente permitiria ao Flamengo ir atrás de um jogador para a ponta, que é uma posição que o Leonardo Jardim quer. Então uma coisa está diretamente ligada à outra, então eu acho uma péssima notícia. Eu botei má notícia no título, na verdade é horrível, Porque o Everton Cebolinha não acrescenta nada mais ao elenco do Flamengo, zero. E agora fica essa coisa embaçada para se ver livre desse jogador, tá? E aí existe essa lentidão, essa morosidade aí na janela de transferências do Flamengo. Vai ter essa semana livre, claro, há 2 dias de folga, após a derrota para o Cruzeiro no sábado. Seria o ideal que um jogador chegasse justamente nesse período, para que houvesse tempo de treinamento e adaptação. Porque na semana que vem, embora seja a data de Copa do Brasil, no dia 2, o Flamengo vai enfrentar o Mirassol. Então não há mais tempo. Né? Não há mais tempo de folga, a não ser em outras datas de Copa do Brasil, tá? Sobre o jogo contra o Cruzeiro, eu não gravei vídeo, não fiz live aqui no canal e eu queria repercutir, evidentemente, este resultado que passa muito, pelo que eu entendo, por 2 fatores. O primeiro deles, a capacidade que os jogadores do Flamengo têm para desperdiçarem oportunidades. Eu acho que o técnico tem que dar as ferramentas aos jogadores para que eles façam gols. Então, assim, deixar o jogador em boa condição. Esse é o trabalho do técnico. Fulano, você vai entrar por aqui, vai fazer a diagonal dessa forma, vai haver um cruzamento do outro lado, como no lance do Carrascal, por exemplo, logo no início da partida, em que ele isola a bola a 5 metros do gol. Ou como nos lances 2 do Pedro, que fez o gol dele, mas por 2 vezes ficou cara a cara com o goleiro Otávio, inexperiente goleiro cruzeirense, e desperdiçou as oportunidades. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Quer dizer, e acho que os 2 motivos, eu falei sobre o primeiro, eles estão ligados também. Né? Porque o segundo qual é? É um time que vem perdendo gás nos segundos tempos. Embora tenha feito um grande jogo na primeira etapa, um jogo espetacular na primeira etapa, né? Mas aí, no segundo tempo, volta a perder fôlego e se complica.
né, com uma atuação abaixo do que foi na primeira etapa, ainda que tivesse perdido oportunidades com o Pedro e com o Ayrton Lucas. Aliás, sobre Ayrton Lucas, vamos lá. Para mim foi uma falha grave a tentativa do passe de letra, tá? Eu não vou passar pano para o Ayrton Lucas, não. Ah, mas é um jogador que melhorou, sim. Mas aquele não era o momento para tentar dar um passe de letra no campo de ataque do Flamengo. De forma nenhuma, de maneira nenhuma. E demora, é bem verdade. Não é uma consequência direta o gol, mas o Cruzeiro retoma a posse de bola, não a perde mais, até que o Matheus Pereira faz o gol. Sobre Rossi, fase péssima. Tomou 3 gols, aliás, os 3 gols do Cruzeiro, em falhas, na minha opinião, de pelo menos falha de colocação. Foram falhas importantes essas. Então, eu acho que é um conjunto de erros individuais que fazem com que o Flamengo acabe se dando mal, né? Como foi na derrota para o Cruzeiro. No final de semana que vem, tudo pode mudar. O Palmeiras pode perder para o Mirassol e o Flamengo, na minha opinião, é favorito contra o Botafogo no Maracanã. E a distância pode cair de novo. E aí tem o jogo contra o Mirassol e aí o Flamengo pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas é importante lembrar que o Flamengo deixa pontos pelo caminho que não poderia deixar, de forma nenhuma. Então vai ficar essa briga até o final do Campeonato Brasileiro e vale lembrar que o Palmeiras está perdendo um jogador essencial para o funcionamento do time de Abel Ferreira, que é o Alan, que está de malas prontas para defender o Manchester City por 40 milhões de euros. Uma venda sensacional essa do Palmeiras. Mas é um jogador que possibilita o Abel Ferreira ter um esquema com 3 zagueiros, porque não tem ninguém no elenco que faça esse papel pelo lado direito, a não ser o Felipe Anderson, que é menos jogador do que o Alan. Agora, fica claro que, evidentemente, com a venda do Alan, o Palmeiras pode ir atrás do Luiz Henrique, contratar o Luiz Henrique, né, que não tem amor nenhum por clube nenhum, amor algum por clube nenhum. Né? Foi revelado pelo Fluminense, jogou no Botafogo e pode jogar no Palmeiras. Não tem essa, não. Assim como o Almada, que tá mal pra caramba no River Plate. Errou e o time ficou no empate com o Vélez no clássico do fim de semana pelo Campeonato Argentino. Esses caras não têm amor. Vão onde tiver uma oportunidade profissional melhor. São jogadores profissionais, evidentemente. Mas o Palmeiras perdendo o Alan, a equipe do técnico Abel Ferreira, se não contratar, vai perder um grande jogador. E outra, o Luiz Henrique não é jogador de compor a ala. Atuaria pela ponta direita, seria de verdade uma coisa complicada, né? Ter Luiz Henrique de um lado e do outro o John Arias. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.